Bem-vindos ao Giro da Semana. A gente vai passar um pouquinho de tudo o que rolou na semana do esporte. Então vamos lá. Vamos começar falando do futebol brasileiro, né? E vamos falar um pouco da rodada, né? Tivemos Brasileirão no meio de semana, na quarta e na quinta-feira, e tivemos Copa do Brasil no final de semana. Começando pelo Campeonato Brasileiro, tivemos na quarta e na quinta algumas rodadas. O destaque um pouco o Mirassol, venceu o Remo por 2-1. O Mirassol nas últimas 3 partidas são 2 vitórias e 1 empate. Começa a respirar, sai da zona, já começa a dar uma respirada e talvez, né, é um time que começou a evoluir, a voltar a crescer para permanência na Série A, então começa a dar uma respirada no Mirassol. Já o Flamengo empata com o Inter por 1-1, segundo empate seguido do Flamengo, o time que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, tentando chegar no Palmeiras, empata com o Inter. Então o Flamengo muito criticado também pelas últimas atuações, não vem vivendo uma grande fase, então empata com o Internacional no Beira-Rio 1-1. Já falando do Palmeiras, o Palmeiras venceu o Vitória por 4-0 num jogo muito polêmico, muita gente criticando a arbitragem. Virou meio que costume agora o Palmeiras e a arbitragem tá sendo sempre envolvidos, né? E o Palmeiras vence por 4-0 o Vitória. Eu vou falar um pouco da minha opinião, né? Então, eu respeito muita gente que falou, mas a minha opinião é que acho que as mídias cresceram demais. Cresceram demais as reclamações, as polêmicas. Entendo, acho que o Maurício poderia ter sido expulso. Uma cotovelada no Kaká, teve que dar ponto, fez um corte, mas eu acho que é algo interpretativo. Minha opinião, eu acho que poderia ter sido expulso, como também poderia não ter sido expulso. Então, assim, eu tenho essa visão, vendo o lance. Acho que não seria nenhuma loucura expulsar, mas também não é nenhuma loucura não ter sido expulso. O que causou a polêmica foi o Maurício ter feito o gol. E aí, logo depois, né, do Maurício ter dado a cotovelada, o Kaká, né, que sofreu a cotovelada, dá uma chegada, é expulso. Depois o Luan Cândido também é expulso e o Maurício que faz o gol. Um dos 4 gols. Então, essa polêmica causou muito pelo gol do Maurício. Talvez se o Maurício não fizesse o gol, ninguém ia falar nada, não sabemos, né? Mas eu não achei uma loucura o cartão amarelo pro Maurício, mas também poderia ter sido expulso, o VAR poderia ter chamado pro árbitro ver, né, a gravidade da cotovelada. Mas foi uma polêmica ali causada. O lance do Kaká, na minha opinião, mereceu o vermelho. Apesar da solada não ter pego em cheio, ter dado um raspão, mas foi um lance muito grave, foi uma chegada forte e merecia o vermelho. E o Luan Cândido, um cabaço, né, cara? A gente sempre fala assim, o jogador brasileiro hoje, não só o jogador brasileiro, mas o jogador em si, às vezes faz umas atitudes que a gente não consegue entender, né? Eu sempre reclamo porque hoje, cara, tem o VAR, hoje tem tecnologia para você reclamar, para você ver. Aconteceu na Copa do Mundo, do cara falar com a mão na boca e sabia que não podia. Nos jogos do Corinthians, botar a mão, né, fazer os gestos obscenos e sabendo que não podia. Então o jogador continua fazendo umas coisas que é muita cabacice, porque sabe que hoje tem o VAR, sabe que o VAR vai ver. Aí o cara me faz uma cena ainda mais contra o Palmeiras, então assim, atrapalhou, prejudicou muito o time dele. E aí, obviamente, né, a arbitragem dá uma ajudada, o time é melhor e o Palmeiras vence por 4-0 vitória. Numa polêmica, acho que foi muito grande do que era necessidade, acho que não precisava de tanta polêmica assim, mas uma vitória por 4-0, muito, né, é tudo na minha opinião. Tem gente que pode ter opinião errada, coloca no comentário o que tu achou, se merecia o vermelho, se não merecia o vermelho, o que você achou sobre a polêmica do Palmeiras e Vitória. Vamos falar de Curitiba e Cruzeiro. O Cruzeiro vence no Couto Pereira 1-0. Uma boa vitória do Cruzeiro, gol do Matheus Pereira. O Curitiba tinha ganho do Cruzeiro primeiro turno fora de casa, agora o Cruzeiro vai no segundo turno e vence fora de casa também. Gol do Matheus Pereira. Uma boa vitória do Cruzeiro. Mais uma vez o Curitiba perde dentro de casa e aí vem aquele negócio de torcedor, né? Cara, toda vez que tem Green Hell, toda vez que a torcida faz uma festa linda, o time vai lá e perde. Estádio lotado, a torcida fazendo uma festa maravilhosa. O Green Hell é absurdo e assim, podem falar o que quiser, mas uma coisa que não podem falar é da torcida. A torcida do Curitiba sempre presente, sempre cantando, sempre apoiando. O estádio do Couto Pereira é maravilhoso, é uma atmosfera extraordinária, o gramado é absurdo, mas é sempre assim, a torcida faz uma festa, a torcida tá lá presente, a torcida apoia e o time do Coxa é vergonhoso de ver. Parece que eles não voltaram pós-Copa do Mundo, não fizeram um jogo bom até agora, sempre se abre com uma desculpa, falando que o time tá isso, tá aquilo, e o time não mostra em campo. A profundidade de elenco, né? Então, assim, se você não investir no teu elenco, se você não botar jogador, uma hora o time cansa. O Campeonato Brasileiro é elenco, começou bem, não é um time ruim, mas não tem elenco para repor, não tem peça.
e o Coritiba não consegue propor o jogo dentro de casa, o Coritiba não consegue pontuar dentro de casa. Antigamente era o contrário, antigamente a gente não ganhava fora, mas em casa representava, em casa o time pressionava, pontuava, e agora é totalmente ao contrário, em casa não pontua, perde, a torcida continua estando presente, lotando o estádio, e é feio, cara, é feio, e a gente... Assim, a expectativa é que brigue para não cair novamente. No começo muita gente falava comigo, cara, a Coxa vai brigar por Sul-Americana, por Libertadores, e eu falava, não vai. Vai brigar para a Série B, vai brigar para não cair de novo. E é o que está acontecendo. Se a SAF não investir, se a diretoria não investir, não contratar reforço, centroavante faz falta, Pedro Rocha, Rodrigo Rodrigues, voltando de lesão. Agora não dá pra botar a responsabilidade no Paulo Roberto, o Renato Marques é muito fraco, o volante não, já perdeu o Alisson, perdeu o Oliveira, Sobral quase não joga, aí joga Thiago Santos e Vini Paulista, com todo respeito aos dois, mas não podemos depender dele. Aí bota a pressão no Tice, que na minha opinião falhou, não acompanhou o Matheus Pereira no gol, e o Seba é aquele cachorro louco. Gosto do Seba, é um cara que representa a torcida do Coxa, defende a camisa com vontade mesmo, mas sozinho no meio de campo, marcando, também não dá. Então mais uma derrota do Coxa, em casa não consegue pontuar. Vamos falar sobre Copa do Brasil. Copa do Brasil que no sábado só teve empate, 3 jogos, 3-0, sem nenhuma emoção. No domingo tivemos o Palmeiras vencendo do Fortaleza por 3-0, uma grande vitória do Palmeiras. Acho que era obrigação, era expectativa uma vitória do Palmeiras por 3-0. O grande destaque é o Maurício, né? Voltou da Copa do Mundo pelo Paraguai, 3 jogos, 4 gols, então voltou do nível alto do Maurício. Que joga, né? Que temporada, que pós-Copa do Mundo o Maurício vem fazendo, vem jogando muita bola e sendo uma peça fundamental pro Palmeiras. Os outros gols foram do Arias e do Flaco. O Palmeiras tem um elenco fantástico. Vamos falar sobre o Inter, né? Que venceu do Corinthians por 2-0. Acho que um jogo também mais ou menos, sem muita emoção. O grande destaque é o Inter vencendo depois de 5 jogos seguidos sem vencer. Vence tranquilamente o Corinthians no 2-0 bom, né? O próximo jogo, né, na casa do Corinthians, tem a vantagem de 2-0 o Inter, então abre uma vantagem, dá uma tranquilizada talvez para fazer um trabalho, para poder voltar a jogar bem. O Inter que vem fazendo também, principalmente a defesa do Inter vem só fazendo cagada, então é uma vitória muito importante para o Internacional. Vamos falar de futebol europeu, né? Futebol europeu, o mercado ainda pegando fogo, alguns clubes retornando, né, já jogando alguns amistosos. O Arsenal jogou contra o Girona, venceu de 4-1. Então ainda algumas equipes aí já fazendo seus amistosos, alguns jogadores voltando pós-Copa do Mundo, ainda se movimentando, mas o mercado de transferências está movimentado, muitos clubes sondando jogadores, evoluindo, contratando. Então assim, é uma temporada que ainda tem muita coisa para acontecer. E vamos falar sobre as contratações de alguns clubes. Vamos começar falando do Chelsea que fechou duas contratações, na minha opinião, meio polêmicas, assim. A gente não imaginava, contratou o Jordan Henderson, um volante de 36 anos que estava no Brentford, e contratou o Welbeck, né, jogador que estava no Brighton, atacante de 35 anos. Ninguém imaginava, né? O Xabi Alonso foi atrás de jogadores experientes, melhorar esse elenco, dar experiência para o seu grupo. Era um time que tem qualidade, é nítido, mas muito jovem. Em alguns momentos decisivos dava para sentir isso, e até principalmente depois da saída do Thiago Silva, que era um cara que dava essa experiência, mas não, nas outras temporadas perdeu um pouco disso, um time muito jovem, e contrata 2 caras experientes, obviamente, os dois são reservas, né? O Jordan Henderson vem para ser reserva do Caicedo, do Enzo, o Reece James também joga muito ali, e o Welbeck vem para ser reserva do João Pedro, na minha opinião, muito melhor do que o Delap eu acho muito fraco, então vem para ser um cara de experiência dentro do vestiário, mas também um cara que tem experiência dentro de campo para ajudar. E a notícia principal do Chelsea é o Mudryk, né? O Mudryk que depois do problema da punição, ele está liberado para jogar, já voltou aos treinos, e é um cara que pode ajudar muito nessa profundidade do elenco e pode ajudar o Chelsea na próxima temporada. Já de saída do Chelsea tem o Chalobah, o zagueiro que fechou com o Como da Itália, como segue investindo no mercado muito forte, e o Chalobah é um bom zagueiro, estava na Copa do Mundo pela Inglaterra, fechou com o Como. Vamos falar da Juventus. A Juventus fechou com o Alad Begovic, jogador que estava no Salzburg, e também fechou com o Kolo Muani, atacante que estava no Tottenham, jogador pertence ao PSG, estava no Tottenham e fechou com a Juventus. E a Juventus também, né, confirma o empréstimo do Openda para o Lyon. Então esses são os movimentos da Juve. Já o Everton contratou o volante Christian Norgard, né? Christian Norgard, jogador que estava no Arsenal,
fez uma temporada pelo Arsenal um pouco discreta, jogando alguns jogos, poucos jogos, jogou muitos jogos de zagueiro também, nas Copas e tudo. O Everton contrata o jogador que era pelo Brentford antes de ir para o Arsenal, agora fecha com o Everton. Uma grande contratação do Everton, é um jogador que tem muita qualidade, um volante de muita marcação e uma grande contratação do time inglês. Já o Bournemouth contrata o Antônio Silva, zagueiro que estava no Benfica, de 22 anos. Depois da saída do Senesi, né, contratação do Senesi que se transferiu para o Tottenham, o Antônio Silva, agora que era do Benfica, fechou com o Bournemouth. O Bournemouth segue se movimentando também. Já falando do atual campeão da Champions, o Paris Saint-Germain fechou com o Clichy, jogador que estava no Mônaco, de 24 anos, o meia. Segue se reforçando, segue também atrás de alguns outros jogadores do Paris Saint-Germain. Não perdeu até agora ninguém de importante. Então o PSG segue só reforçando, só crescendo e contrata um bom jogador, fez uma boa temporada pelo Mônaco, é um jogador jovem e uma grande contratação, um grande reforço para o meio, até após a saída do Lee, né? O Lee que saiu para o Atlético de Madrid, o coreano, então uma grande contratação do time de Paris. Já o Real Madrid, né, que fechou a venda do Gonçalo Garcia, o atacante que se transferiu para o Fulham, na Inglaterra, vai jogar a Premier League, e aí veio a esperança, né? Ah, porra, liberou o Gonçalo Garcia, agora o Endrick vai ter espaço. Logo em seguida fechou com o Carlo Epsi, atacante do Levante, de 21 anos da Espanha. E aí só dá mais margem para possível saída do Endrick. A Roma estuda a contratação do Endrick. São dois jogadores, na verdade, né? Tanto o Endrick quanto o Mastantuono devem ser emprestados, não devem ter espaço no Real Madrid. E são jogadores que devem rodar e acho que não encheram os olhos do Mourinho para essa próxima temporada aí. Falando de NBA, vamos falar da NBA, que tem poucas notícias também, não tivemos muita novidade na NBA. Contratação, nada demais, é Jeremy Sochan, jogador que estava no New York Knicks, atual campeão da NBA, se transfere para o Portland Trail Blazers. Jogador que estava no Spurs, se transferiu para o Knicks, né, foi campeão da NBA e agora vai para o Portland buscando mais espaço. A grande notícia da semana é o retorno de Kyrie Irving. Está apto para jogar, 100% recuperado após uma lesão grave de LCA. Perdeu a temporada pelo Dallas e vamos ver, cara. Acho que o Dallas tem tudo para fazer uma boa temporada. Já tem Cooper Flag, tem Klay Thompson, Zachary Zacher, Max Christian, Daniel Gafford, PJ Washington, Santi Aldama e agora com o retorno do Kyrie tem tudo para fazer uma grande temporada. Assim, minha expectativa é que o Dallas evolua, né? Faça uma temporada acima, porque tu vai ter agora uma ajuda pro Cooper. Cara, o Cooper Flag fez uma primeira temporada, foi eleito o novato do ano, uma média de 21 pontos, 6,7 rebotes, 4,5 assistência. Então, o Cooper Flag fez uma temporada, na minha opinião, de calouro muito acima. Já era expectativa, ele tinha uma expectativa muito alta, todo mundo esperava muito do Cooper Flag, mas uma primeira temporada muito boa. Ele já entra para a história, né? Faz um jogo de 42 pontos com o Utah. Então é o jogador mais jovem, passando o LeBron James a fazer 40 pontos na temporada. Depois faz 49 pontos contra o Charlotte. Depois faz 51 pontos contra o Orlando. Então, assim, uma temporada de números muito altos de Cooper Flag. Uma média de 21 pontos, é uma média muito boa pro calouro. E agora ele vai ter do lado dele o Kyrie Irving, que é esse cara que pega essa bola, esse cara que tem muita qualidade para armar a jogada, para talvez até deixar o Cooper com espaço para o Cooper jogar. Então, tô com uma expectativa muito alta de ver esses dois jogando junto. O jogador também, eles têm o espaço do Klay que pode ajudar também. O Zachary Zaché é um cara que tem muita intensidade de jogo. Gosto do jogo do McChrystal. O PJ Washington é um jogador muito bom, tem Santi Aldama para ajudar. Então, assim, é um time que pode ajudar. Vamos ver se o Dallas contrata mais alguém, se reforça o time, mas não vai brigar por título, mas pode fazer uma temporada acima, pode ter jogos legais de ver. Tanto o Kyrie Irving e o Cooper juntos vai ser interessante de ver jogar e vamos ver o que, que pode acontecer mais pra frente. Falando um pouco de UFC, destaque são 4 lutas, todas no primeiro round. Ninguém queria passar pro segundo round, ninguém queria lutar muito tempo. Então tivemos a luta da brasileira Stephanie Luciano, que venceu a sua luta. Muito boa, né? A brasileira do peso palha. Ela, assim, aguentou a trocação de pé, tomou umas porradas. A menina, a adversária dela era mais forte. A Marina Spasic, ela era mais forte. E ela aguentou a porrada, foi pro chão e fez um mata-leão nela no primeiro round. Uma grande luta da brasileira. Ela falou que, assim, ela vem para ser essa lutadora da nova geração do UFC e esperamos que possa crescer bastante nas próximas lutas. E tivemos a vitória do brasileiro Michel Oliveira, que luta no brasileiro, arrebentou no primeiro round também, cara, uma porrada, uma mão pesada dele, acertou
forte no chão ali, deu uma marretada no cara e conseguiu também vencer a grande luta do brasileiro e ele mesmo falou depois, né? Agora eu sou oficialmente um lutador do UFC, da UFC, então esperamos também ver o brasileiro nas próximas lutas também crescendo e evoluindo e podendo ter grandes performances pela frente. Tivemos também a luta do card principal, né? A segunda luta da noite do Navago Sterling, uma grande luta também com um nocaute, também no primeiro round do pesos meio pesados. E aí a principal luta é o Urus Midic. Cara, 30 segundos de luta, ganhou o bônus de performance da noite. Ele acertou um cruzado, depois acertou uma no peito, uma na nuca, derrubou o cara no chão. O Daniel Rodrigues caiu, meteu um chute na barriga do cara e já arrebentou ele no chão ali. O árbitro parou a luta. 30 segundos de luta, ganhou o bônus de performance da noite. O lutador sérvio que lutou em casa fez uma grande luta, uma grande vitória como card principal. E essa foi, acho que, a principal luta do sábado, além das lutas dos nossos brasileiros. Então, essas 4 lutas principais acabando no primeiro round. E vamos falar de tênis, né? Começou hoje, começou o Master 1000 em Montreal. Master 1000 que não vai contar com Djoko, nem com Alcaraz e nem com Sinner. Então, o Zverev é o cara da chave, a chave principal. João Fonseca também é um cabeça de chave e já entra direto para a segunda rodada. Ele pega o seu adversário que joga hoje, né? Joga hoje no dia 3, o Stefanos Tsitsipas, número 51 do ranking, e o Martin Damm, que é o número 104 do ranking. Então jogam hoje esses dois. E o Joãozinho na segunda rodada pega o vencedor desses. Vamos ver, né, cara? Vamos acompanhando durante a semana aí. Vamos ver como vai ser a performance do João Fonseca. E no próximo vídeo a gente vai falar, né, como que foi esse Master 1000 de tênis em Montreal. É isso, esse foi o giro da semana hoje. Se inscreve no canal, curta, compartilha com os amigos, comenta aí embaixo, né, nos comentários o que vocês acharam do vídeo, qual que para vocês foi o principal destaque da semana e o que vocês esperam nas próximas semanas de vídeo também. Coloca ideias de vídeos que vocês querem que a gente faça. Fechou? Valeu, abraço!